Muito boa tarde, pessoal aí do canal, beleza? Rapaz, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que todo mundo já teve. Quem tem rosa do deserto, quem é colecionador, produtor, ou quem tem só uma rosa do deserto, enfim, todo mundo já passou por isso, certo? O abortamento de botões. Você tá aqui e aí a sua flor linda e maravilhosa, você espera tanto para nascer um botão, aí tá lá, o botão se abrindo, antes de abrir ele fica escuro e cai. A flor abortou o botão. Quais são as causas do abortamento de botão? Por que a minha planta que eu esperei tanto para florir, quando ela vai florir ela aborta o botão, né? Então a gente vai ver aqui todas as causas e depois que a gente ver as causas a gente vai para a última causa, dar uma aula sobre esta última causa que eu vou falar aqui, tá bom? Antes de tudo eu queria agradecer aí, certo? Aos amigos, né, que vem me dando assim um suporte, porque vocês sabem, né, a minha formação é filosofia, né? Não tem nada a ver com a biologia, nem com a agronomia, né? Nem com a botânica, mas tudo que eu venho aprendendo, né? Eu venho lendo muito, estudando, mas o principal são os professores. Quem são os professores? São aqueles amigos que nos ensinam, certo? São os livros, né? Os autores dos livros, certo? Porque a gente nunca nasce sabendo, né? A gente está aqui, pessoal, para aprender e para ensinar, né? Então, eu sou muito grato aí a todas as pessoas que já me ensinaram algo, todos os canais que eu já assisti, né? Todas as pessoas. Ultimamente, uma pessoa que vem me ajudando muito é o Júnior, né? Lá do Rio de Janeiro, Júnior e Diego. Queria mandar um abraço aí para eles, Júnior e Diego, né? O seu Manuel, né? Do grupo aí, que está no grupo ADM Ceará também, certo? Agradecer também ao seu José Adênio, né? Que ele tem uma super produção aí. O cara sabe muito, né? Eu sempre fico escutando os áudios dele, aprendendo, tá bom? Esses são os meus agradecimentos e tantas as outras pessoas, tantos outros canais, certo? Que existem por aí, tá bom? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Pessoal, o abortamento de botões, certo? Ele pode ser vários fatores, tá bom? O primeiro fator, vamos lá, insetos sugadores. Os insetos, pessoal, né? Existe aquela abelha arapuá, existem outro inseto que é o trips, uma coisa assim, que também ele pode chegar você tem que observar se ele não está chegando junto aí da sua flor e está sugando a seiva da sua flor. E assim ele vai acabar fazendo com que a flor aborte, tá bom? Esse é o primeiro motivo, né? Provável motivo que sua planta está abortando. Se você observou e não tem nada de inseto perto da sua casa, você nunca viu nenhum inseto pousando na sua planta, beleza. Vamos para o número 2. Ácaro. Então, ácaro, pessoal, é uma coisa chata, né? Eu fiz um vídeo assim grandão sobre tudo sobre o ácaro, sobre como combater o ácaro das formas naturais e das formas químicas, certo? Com os acaricidas específicos. No final eu mostro a planta com o ácaro no final do vídeo. Vou botar esse vídeo aqui em cima. Se você acha que sua planta está com ácaro e você está desesperado, porque eu me desesperei, certo? Você vai aqui em cima, vai clicar nesse card e vai assistir o vídeo sobre ácaro, para você entender o que é ácaro, para você entender e olhar se sua planta está com ácaro. Pode ser que sua planta esteja com ácaro e aí ela está abortando os botões, tá bom? Vamos agora para o terceiro, certo? Terceiro, falta de fósforo. Fósforo, pessoal, é um macronutriente essencial, né? Quando a gente fala assim, NPK, vamos botar NPK na planta, vamos botar NPK na planta, é um fertilizante NPK, é um adubo NPK. NPK, pessoal, nada mais é do que nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, né? Nunca fui muito bom de química não, mas eu vim aprender agora com as rosas do deserto. Então, o NPK
certo? O fósforo é o elemento principal para a floração. Se a sua planta está com deficiência de fósforo, certo? Ela não vai florir, ou então se florir, ela não vai ter força para abrir o botão. Ou então quando ela abre, ela cai, antes da flor se abrir, certo? Então deficiência de fósforo, falta de fósforo é um dos motivos, certo? O que fazer? Né? Você vai fazer uma adubação rica em fósforo, tá bom? Você pode comprar algum NPK, tem muitos produtos aí no mercado que tem fósforo, ou pode, quando transplantar a sua planta, adicionar aí o superfosfato, né, no adubo, no substrato, e plantar a sua planta enriquecida com o substrato enriquecido com superfosfato, tá bom? Tem a farinha de osso, que é muito bom também, se você gosta mais de produtos orgânicos naturais. Tem a farinha de osso, você pode estar utilizando, que é muito bom para suprir essa falta de fósforo. Vamos lá para a próxima. Fungos. Pessoal, muitas vezes a planta tem aquelas aparências pretas que nascem nas folhas, certo? E é geralmente depois da chuva. Por quê? Chuva e depois vem o sol. Essa quintura, né? Essa temperatura quente com a umidade é propício para o aparecimento dos fungos. O aparecimento dos fungos, certo? Vai fazer com que sua planta aborte. O que fazer? Nós podemos prevenir, certo? Prevenir. Tem uma forma de prevenção fácil, que é você colocar 4 colheres de água sanitária em 1 litro de água e borrifar na sua planta, né? Depois que choveu, né? Você vai lá e borrifa para não aparecer os fungos, tá bom? Então pode ser também que sua planta esteja abortando porque ela está cheia de fungos. Uma coisa que acarreta, agora vamos para a quinta, né? Outra coisa que acarreta o abortamento de botões. Você regar diretamente no botão. Certo? Você está aqui, você botar aqui com a mangueira. Geralmente, pessoal, a gente agua somente no substrato. Se a gente sair molhando folha, pode ficar propício para a criação de fungos. E se a gente agua direto no botão, onde vai nascer a flor, esse botão provavelmente vai abortar, certo? Ele provavelmente vai abortar. Então, muito cuidado na hora da rega, tá bom? Não vamos regar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos agora para o 6º motivo. Excesso de nitrogênio. Excesso de nitrogênio, como assim? Porque às vezes a gente fala sobre o NPK, né? NPK. O nitrogênio, pessoal, ele é o principal nutriente para o crescimento da planta, certo? Se você um dia coloca um adubo natural, outro dia coloca um químico, e aí daqui a uma semana já coloca outro, coloca Forte Flores, coloca Plantafol, coloca Vitaplan, sai colocando um monte de adubo sem fazer os cálculos, porque cada um tem um NPK, certo? E você não faz os cálculos direito. E aí a sua planta começa a abortar os botões, né? Então pode ser que elas tenham muito nitrogênio. Por quê? Porque a planta vai entender que ela precisa crescer. Ali ela está absorvendo nitrogênio e ela quer crescer. Ela não quer florir agora. Para a floração tem que ser um adubo mais rico em fósforo, certo? Então ela vai entender que vai crescer, crescer, crescer. E aí, quando nascem os botões não seguram. Ela aborta porque o negócio dela é crescer, certo? Outro motivo. E o último motivo, deficiência de cálcio e boro. Certo? Deficiência de cálcio e boro. O cálcio e o boro são essenciais para segurar o botão da sua planta, o botão da sua flor do deserto, a rosa, né? A flor na sua rosa do deserto. O cálcio e o boro são essenciais.
Então, agora a gente vai para a segunda parte do vídeo, certo? Que é uma aula sobre cálcio e boro, tá bom? Eu queria agradecer imensamente as pessoas que me ajudaram, né, a obter todas essas informações. Uma delas é o Júnior, lá do Rio de Janeiro, que já falei, e a outra foi o Genaro, certo? Meu amigo Genaro aqui do Ceará, certo? E ele também me ajudou bastante, ele me enviou vários áudios, vários textos, e aí eu fui estudar, fui entender para fazer o vídeo aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá. Então, vamos lá. O cálcio. Né? O cálcio, pessoal, assim como nós seres humanos, ele tem uma função parecida, sabe? Ele tem uma função de enrijecer os galhos, né? Os ramos, certo? Assim como ele tem uma função de enrijecer os nossos ossos, fortalecer, ele tem uma função também nas plantas de enrijecer os galhos das plantas, certo? O cálcio ele está envolvido, né, na formação das folhas e na formação das raízes. Então, para que a planta tenha um bom desenvolvimento, né, quando a gente geralmente usa nitrogênio demais, que a planta fica estiolada, né, com os galhos muito grandes e tudo, e fica caindo, para que ela não tenha isso, né, para que ela fique mais rígida, que ela fique bonita e saudável, a gente utiliza o cálcio, né, tanto no substrato como na aplicação foliar. Como é que eu vou perceber que minha planta está com deficiência de cálcio? As folhinhas novinhas, elas apresentam uma clorose, elas vão mudando a cor assim, fica meio clara. E muitas vezes também elas apresentam uma necrose, elas podem até apodrecer e cair, certo? As folhinhas mal nascem e já caem. Isso é problema de falta de cálcio, certo, pessoal? O cálcio, pessoal, ele é um macronutriente secundário, inerte. Vamos por partes, né? O que é um macronutriente? Macronutrientes são aqueles elementos, né? São aqueles nutrientes que a planta mais absorve, mais precisa para a sua nutrição. Os principais são aquele velho NPK, né? Nitrogênio, fósforo, potássio. Depois vem os macronutrientes secundários, né? Que é o cálcio, o enxofre, o magnésio. E aí depois vem os micronutrientes e toda aquela tabela periódica lá que a gente conhece, né? São todos os elementos químicos da natureza que a nossa planta precisa. Enfim, por que ele é inerte? Porque ele não tem uma mobilidade na planta. Se você coloca cálcio no substrato, geralmente o cálcio vai ficar ali só nas raízes, né? É muito pouco, né? A mobilidade quase zero, que é levada pelo xilema até as folhas. E quando ele chega, o pouco que chega, ele não é redistribuído pelo floema, né? Que são as partes por onde os nutrientes, né, se deslocam pela planta. Então, o cálcio é inerte, ele fica ali paradão, e por isso que a gente precisa fazer uma adubação foliar, e às vezes caulinar, né, no caule, no caldex, nas folhas, certo? Para que ela absorva pela parte aérea da planta, e não só pelas raízes, certo, pessoal? Todo produto, né, que leva cálcio para o solo, naturalmente, ele é um corretor de pH. Né? O pH é o quê? O que vai medir se o solo está mais ácido ou mais alcalino, certo? E o cálcio ele vai puxar sempre o solo para o alcalino. Porque um solo muito ácido, certo? Além de ajudar na proliferação dos vermes patogênicos, né? Da proliferação dos micro-organismos maléficos, certo? Ele vai impedir que a planta absorva os nutrientes, se o solo estiver muito ácido. Então, naturalmente, o cálcio vai fazer com que o solo fique mais alcalino, sendo assim, fazendo com que a planta absorva mais nutrientes. Beleza? A adubação foliar, certo? Ela baseia-se na ideia de que o cálcio aplicado, né, na parte aérea da planta vai ser transportado via floema para as partes mais jovens da planta, certo? Fazendo assim com que o cálcio alcance todas as partes, né, da planta. O cálcio ele é importante na síntese da parede celular, né, na fabricação do grão do pólen,
né, e na formação do tubo polínico, certo? E a sua deficiência, né, vai causar o abortamento tanto de flores como de vagens, certo? Por isso a importância tão grande do cálcio na nutrição das nossas plantas. Então, agora a gente vai para a terceira parte, que vai falar sobre o boro. E a quarta parte do vídeo, assista até o final, a gente vai mostrar como fazer a aplicação. E para quem mora aqui em Fortaleza, eu vou mostrar também onde você vai comprar cálcio e boro, certo? Tem muitos cantos, né? Mas eu vou dizer onde foi que eu comprei, que eu achei mais barato, tá bom? Então, pessoal, vamos falar sobre o boro. Certo? Geralmente é utilizado junto com cálcio, né, nas nossas aplicações, aplicação foliar. Tem alguns produtos que já vêm junto, cálcio e boro, né? Agora, uma coisa muito importante do boro, que tem que se atentar, é que o boro é um dos elementos que mais causa intoxicação das plantas. Se você usar demais, certo? Ele vai intoxicar a planta, podendo até levar à morte da planta, certo? Porque ele vai paralisar as gemas de brotação, certo? Então, tudo na vida tem uma medida, né, pessoal? E no final do vídeo eu vou dizer qual é a medida que você vai usar para fazer a sua aplicação, tá bom? Assim como o cálcio, o boro também está ligado à formação, né, ao desenvolvimento das folhas, das flores, dos ramos e das raízes, certo? O desenvolvimento da planta em geral, certo? Uma das características, uma curiosidade, da falta de boro é quando você tem uma vagem que quando você abre, ela se abre e não tem nenhuma semente, a vagem está vazia. O boro principalmente é absorvido pela parte radicular da planta, né, pelas raízes, né, e levado, né, pelo xilema até as flores, né, até as folhas, né, faz a fotossíntese lá e volta através do floema. O xilema e o floema são as partes onde os nutrientes são transportados, certo? São partes da fisiologia da planta, tá bom, pessoal? Uma das coisas sobre o boro é que ele é muito, vamos dizer assim, ele é lavado facilmente. Como assim lavado? Você coloca ele no substrato e quando você rega, ele não segura ali no substrato, né? Ele sai com a água. Então, é muito bom que se faça adubação também foliar, não só nas raízes. E nas rosas do deserto, né, como a gente quer sempre colocar um substrato cada vez mais drenante, quando a gente rega, o boro vai-se embora todinho, certo? Então, temos que estar sempre colocando boro, tanto no substrato como na parte aérea da planta, fazendo a adubação foliar. Funções do boro, certo? O boro, ele auxilia na fotossíntese e na síntese de alguns nutrientes essenciais, como o fósforo, por exemplo, certo? Então, a planta não se alimenta direito se ela não tiver o boro. Ela vai se alimentar do fósforo, mas o boro que vai auxiliar nessa alimentação, nessa nutrição da planta, certo? A metade do boro que a planta absorve vai para a parede celular da planta, né? Fazendo uma proteção, criando uma casca de proteção da planta, certo? Assim como nos organismos, né? Assim como no nosso corpo, se a gente tem um corte, né? Ali aquele corte aberto vai ficar muito propenso a aparecimento de bactérias. Da mesma forma, a planta, né? Então, para que a planta fique mais protegida contra fungos, bactérias, vírus, né? O boro é essencial. O boro e o fósforo caminham juntos, certo? Se no substrato tem pouco fósforo, mas tem boro, a planta vai conseguir se alimentar bem desse pouco fósforo que tem, por causa do boro, certo? Ele auxilia nessa nutrição da planta. Então, o boro é parceiro do cálcio, do fósforo e do nitrogênio, certo? Eles caminham juntos. Quando há deficiência de boro, as folhas ficam amareladas, enrugadas, né? Amarronzadas e caem. Às vezes necrosadas, né? Às vezes apodrecem, da mesma forma que eu falei do cálcio lá, né? Por isso que eles são parceiros e por isso que eles atuam juntos
né, na formação da questão de segurar os botões da planta, certo? Às vezes a planta está lá com um buquê lindo de flores, né? Aí de repente fica marrom e cai. Abortam as flores, abortam os botões, abortam as vagens e em outras plantas abortam também frutos, né? O que é isso? Falta de boro, certo? Eu espero que vocês tenham gostado aí da explicação sobre o cálcio e o boro, né? Tem mais explicações técnicas aí, mas eu não quis me alongar demais, né? Porque aqui ninguém está numa faculdade, né? E também essas informações não são necessárias. A gente quer o quê? A gente quer entender um pouco e a gente quer aplicar, porque no final das contas a gente quer ver as flores lindas se abrirem sem abortar, não é isso? E aí eu vou mostrar para vocês agora o produto que eu uso, certo? E vou dizer onde foi que eu comprei aqui em Fortaleza. Então, pessoal, estou aqui com os produtos, né? Esse aqui é o cálcio, é o Ligoplex, fertilizante foliar, cálcio, certo? Tem produtos na internet, você coloca lá cálcio e boro, que você vai encontrar. Você pode comprar pelo Mercado Livre, aí, pelo Mercado Pago, tem vários sites, né, que você pode comprar e receber ele em casa. Às vezes é caro por causa do frete, né? Esses fretes são osso. Mas você pode comprar o cálcio separado do boro. Esse aqui é o boro, ó. Boromin, certo? Boromin. Isso é dessa marca aqui, Biochin. Enfim, esse cálcio e esse boro aqui são fertilizantes foliares, né? A gente vai aplicar na parte aérea da planta, nas folhas e no caule, né? E no caudex, né? Tá bom, pessoal? A gente vai aplicar como? Preste atenção. Como eu falei, o boro não pode utilizar demais, certo? Então a gente vai utilizar 50 ml em 20 litros d'água. Ah, mas eu tenho só umas 2 plantinhas. Não, e se você tem só umas 2 plantinhas, você vai fracionar. Você vai dividir por 10. 50 ml vai ficar 5, certo? E 20 litros vai ficar 2. Então, 5 ml para 2 litros de água. Então, um negócio desse tamanho aqui, pessoal, dura muito, certo? Você vai borrifar nas suas plantas, né, com um borrifador. Isso aqui dura muito, certo? Onde é que eu comprei? Eu comprei lá na Casa do Agricultor, que fica lá na Cidade Nova, em Maracanaú. Lá é um galpão gigantesco, certo? Gigantesco, que vende todo tipo de produto agrícola, certo? Todo tipo de produto. E eu comprei lá os 2 produtos, e quando você chegar lá, você vai procurar o vendedor Genaro, que é uma das pessoas que me explicou também tudo isso aqui, né? Ele e o Júnior, lá do Rio de Janeiro, foram as 2 pessoas que me deram assim mais informações para eu fazer essa aula. Então, espero que tenha ajudado aí a vocês, tá bom? Depois eu faço um outro videozinho aplicando nas plantas, certo? Aplicar sempre de tardezinha, sem a incidência solar, sem os raios solares, né? Sem estar no sol, tá bom? Sempre de tardezinha para noite, certo? E é isso. Foi muito bom, né, ter estudado, ter aprendido e estar passando para vocês. Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe a família de vocês, Deus abençoe as plantinhas de vocês, tá bom? Estou muito feliz em ter finalizado esse vídeo aqui e é isso. Esse é o canal Leudo Júnior, Rosas do Deserto, aprendendo com vocês também. Abraço!